Olá, caros alunos do Estrela da Manhã. Eu sou a professora Idaiane. Hoje o conteúdo vai ser Misturas, disciplina de Ciências, e acompanhe com o livro de vocês no primeiro módulo. Hoje a nossa aula será uma revisão de ciências com o conteúdo Misturas. Abram o livro de vocês na página 136. É o início do nosso capítulo, Misturas. Observe no livro de vocês a imagem que está ilustrada. Observem que é uma cozinha. Pode ser a cozinha de vocês. É o espaço mais perto que tem de vocês fazerem a análise de misturas. Neste capítulo, você vai aprender o que são misturas. E elas estão presentes no dia a dia de vocês. Vocês sabiam que as misturas estão presentes? Não! Vocês irão ver hoje o que são misturas homogêneas e heterogêneas e quais os métodos utilizados para separar essas substâncias e como fazer para formar essas misturas. Observe a imagem dessa cozinha e observe que na bancada deste armário possui 3 misturas. Já está presente o suco de laranja. A segunda imagem ao lado é uma xícara de café. E essa terceira imagem, que será o que é? É a garrafinha de café. Olha, se vocês observarem atentamente, vocês conseguem olhar se possui mais imagens nessa gravura que estão escondidas? No interior do canto dessa imagem, observe que tem um sacozinho aqui, olha, pertencente ao sal. Pois bem, quando você observa essas imagens, elas relembram misturas líquidas. Sim, no caso do suco e o café, são exemplos de substâncias líquidas. Mas como eu posso saber como são formadas as substâncias? Olhem atentamente e imaginem como são feitas, ou seja, o seu preparo. Misturando e separando misturas. Observe a imagem em que é uma pessoa preparando um suco. Você acha que, depois de pronto, o suco de frutas é fácil retirar uma das substâncias como o açúcar? Podemos diferenciar o que é água e o que é polpa de fruta somente olhando para o suco? Vocês observem que quando uma pessoa prepara um suco, ela possui ingredientes. Aqui na imagem consta, no ato da preparação do suco, o ingrediente água, que também é considerada uma substância, vai ter o açúcar e a própria polpa da fruta. São 3 ingredientes que no ato da preparação são necessários para formar no resultado final o suco. Agora vem uma pergunta: será que seria fácil eu separar alguma dessas substâncias? Pensaram? Não seria fácil separar essa substância. Agora vem outra pergunta: vocês conseguiriam, apenas olhando para a imagem do resultado final, saber quais foram os ingredientes necessários para essa preparação de suco? Eu creio que a maior parte das respostas seriam que não. Sim, quem pensou que não seria fácil, acertou. O ato da preparação do suco final não seria necessariamente fácil identificar quais foram os produtos iniciais para o resultado final do produto. Até porque quando o resultado final se torna um suco, eu não saberia informar se eu utilizei água, que foi um ingrediente, que também é conhecido como uma mistura. Eu não saberia dizer se eu usei água de coco, se eu usei açúcar. Eu posso ter usado açúcar e também não poderia ter usado açúcar. Então, para saber quais foram os ingredientes necessários
para se produzir o suco, não seria fácil essa identificação. E nem a olho nu. Como assim, professora, a olho nu? A olhar diretamente para o produto final, eu não conseguiria saber o que foi usado na preparação. Quando se observa, eu só observo uma única fase. O que é fase? É uma única parte, porque toda essa parte está misturada. Olhando para a imagem, vocês ainda conseguem perceber o quê? Que muitas das misturas que existem, porque são várias, não só existe esse tipo de mistura, elas são separadas, sim, muitas são separadas e algumas não são separadas com tanta facilidade. No caso que estamos aqui fazendo a iniciação do capítulo, o suco, ele é um exemplo de uma mistura em que não seria fácil a separação dos ingredientes. Você entende o que por misturas? Olha, as misturas, elas são substâncias que formam alguma coisa. O nosso estudo, ele vai dar início sobre o que são misturas homogêneas e heterogêneas. Você já ouviu falar que são misturas homogêneas e heterogêneas? Eu vou dar uma classificação para vocês. A mistura heterogênea é uma mistura na qual os componentes não se misturam, sendo possível distingui-los. Como assim? Na mistura heterogênea, é perceptível quais foram as substâncias ou os componentes na realização da mistura. Ao contrário da homogênea, que a homogênea é uma mistura formada por duas ou mais substâncias e que não são visíveis aos nossos olhos, perceber quais foram os componentes utilizados. Ou seja, eu não saberia e nem conseguiria, por muitas vezes, identificar quem foram os componentes necessários na preparação. Vamos lá o exemplo do suco. O suco é uma mistura heterogênea ou homogênea? Quem falou é a segunda opção, homogênea, acertou. É uma mistura formada por duas ou mais substâncias, que no caso foram o açúcar, a água e a própria polpa. Porém, quando foram misturadas, essas misturas ou substâncias, elas não se tornaram mais visíveis aos meus olhos, saber diferenciar quais foram os componentes. Porém, se eu mesma tiver preparado essa mistura, eu saberia identificar. Mas aos olhos de outras pessoas que não viram a preparação, seria facilmente feita essa percepção? Não. Quem não preparou não saberia diferenciar e nem saberia informar quais foram os componentes utilizados na preparação. Vamos descobrir quais são as técnicas utilizadas para a separação das misturas? Separando as misturas. Muitas vezes as substâncias, elas podem ser separadas. Vocês sabiam? Em qual mistura é mais fácil separar? São as misturas homogêneas ou as heterogêneas? Por quê? Eu darei alguns exemplos em que vocês vão conseguir identificar quais são as mais fáceis de realizar as separações, se são as homogêneas ou as heterogêneas. Sigam os exemplos que estão no livro de vocês, podem acompanhar. O chá. Os chás são exemplos de substâncias homogêneas. Quando é realizada essa preparação, o chá, por sua vez, restam alguns resíduos de folha. Alguns exemplos. Estes, quando são preparados, eles podem ser usados alguns métodos ou instrumentos de separação. Um exemplo são os filtros ou as peneiras. Algumas pessoas gostam de utilizar eles na separação. Exemplos de sucos. Quando eu utilizei a abertura do capítulo, vocês viram o homem realizando a preparação de um suco, em que o método utilizado por ele foi apenas adicionar os 3 ingredientes,
Aí ele realizou bater no liquidificador e resultou no suco. Porém, tem outros sucos que na sua preparação eles deixam sobras, bagaços, sementes, que resultado eu tenho que utilizar algum instrumento para separar. A mãe de vocês, quando está preparando em casa um suco, um exemplo, suco de acerola, se não for a polpa, lá no exemplo do capítulo, a imagem vocês veem que não tem resíduo, porque foi diretamente da polpa. Se eu for usar a fruta diretamente, vai restar um resíduo, algumas sementes. Eu tenho que utilizar um método de separação. Eu posso utilizar os filtros, peneiras, tudo bem? Café. O café é um bom exemplo em que ele é considerado uma mistura homogênea. Por sua vez, no ato da preparação, se eu for utilizar o café em pó, ele vai deixar um resíduo no finalzinho. Observem a mãe de vocês em casa na preparação do café da manhã. Algum resíduo pode restar no café e eu posso utilizar com o que para separar? Os filtros são bons exemplos de métodos de separação. Isso no caso do café em pó. Perguntem para a mãe de vocês o outro tipo de café. Ela vai responder que existe o café solúvel. O café solúvel é um exemplo de café em que, quando resulta na mistura, não é necessário realizar a separação, até porque a mistura é homogênea de uma forma que não vai precisar fazer a separação por nenhum método, basta consumi-lo. O achocolatado na preparação, ele é uma mistura homogênea, não necessitaria nem de filtro nem de peneira, é homogênea. O sal, ele é um exemplo bem interessante. Quando você pega o sal e adiciona água e mistura bem, essa preparação resulta numa mistura homogênea em que fica impossível a minha visualização identificar quais foram as misturas utilizadas. Tudo bem? Só que quando vocês fizerem sala de aula, vocês se recordam que nós realizamos o eu cientista. Em sala fizemos o que? Uma experiência com sal, em que misturamos o sal com água, colocamos durante 2 horas no sol. E o que foi que restou dessa substância? Não foi um pouco de resíduo do sal? Pois bem, esse método de separação que foi utilizado na nossa experiência, foi chamado de vaporização. Tentem fazer em casa. Esse período que tiver um solzinho aparecendo, adicione num prato 3 colheres de água, 1 colherzinha de sal, coloque por 2 horas no sol e você vai observar que o que vai sobrar dessa mistura vai ser alguns resíduos de sal. Porque o método utilizado para a separação dessa mistura foi a vaporização. É a utilização do sol, do calor. O calor foi necessário ser utilizado para que realizasse a separação dessa mistura homogênea, que por sua vez é denominada vaporização. Aqui eu citei para vocês alguns exemplos de métodos que auxiliam na separação das misturas. Só relembrando, eu posso utilizar instrumentos como filtros, peneiras e o caso da vaporização, que é mais utilizado para a questão do sal. Observem na imagem da página anterior, em que eu citei exemplos de separações de misturas homogêneas, que por sua vez, misturas homogêneas, elas apresentam uma única fase, uma única mistura perceptível, que seja visível, ao contrário das homogêneas. As homogêneas, por sua vez, são misturas. As misturas heterogêneas são contrárias às homogêneas. As heterogêneas, elas já são perceptíveis. Eu já consigo identificar quem são as misturas ou substâncias que a formam. Devido à minha percepção, eu consigo identificá-las por fases ou misturas. Eu trouxe alguns exemplos que também estão presentes no livro de vocês, em que são métodos utilizados para separar estas misturas heterogêneas. Esta imagem
ela está explicitando aqui a separação de feijão por catação. Como acontece? O feijão, ele já é um exemplo de uma substância sólida. Olha os grãozinhos de feijão. Essa separação, ela ocorre por meio da catação. É um trabalho manual em que uma pessoa vai catar os grãos. Será que eu conseguiria fazer esse meio de catação numa substância líquida? Não. Esse exemplo foi dado por catação porque o feijão é considerado uma substância sólida. Tá? Vamos lá, a segunda imagem. A separação de frutos. Eu não trouxe aqui para fazer explicação, mas o livro de vocês ele aborda bem a questão da preparação do café. Eu peguei a imagem aqui, que é um método de separação, que é o método de separação por ventilação, em que aqui demonstra a situação em que cataram os frutos diretamente do pé e estão realizando a separação por meio de uma peneira, em que os grãos são lançados ao vento. Então, quem vai utilizar, o método utilizado aí é chamado de ventilação, que o vento está auxiliando na separação de alguns grãos. Terceira imagem, observem que eu já falei anteriormente a questão do suco. Essa separação aqui é feita por meio de filtração. Por isso que eu frisei para vocês a questão da preparação do suco. Se eu realizar o suco diretamente da polpa, ela lá vai ser considerada uma mistura homogênea, porque o resultado final é único, perceptível aos olhos. Porém, quando eu tenho resíduos, que no exemplo o suco de laranja, que forma aqueles bagaços, ou seja, resta fibras no final, eu vou utilizar um método de separação que é a filtração. Por isso que aqui esse exemplo está sendo considerado misturas homogêneas, mas não vão confundir. O suco, de forma geral, quando ele é preparado, o líquido que resulta, que é chamado suco, ele é considerado mistura homogênea. Porém, o resíduo que sobra, ele é necessário entender que ele é uma mistura heterogênea. Quando você observar o copo de suco, observe que o suco vai ficar nessa parte aqui superior e na parte inferior vai restar o que? Os bagaços. E por sua vez, eu consigo perceber duas misturas. Por isso vai ser considerado, ao meu ver, duas substâncias que são denominadas misturas heterogêneas. Outro exemplo de separação é a separação por decantação. A decantação é quando acontece uma separação em que as substâncias elas são perceptíveis por fases. Foi formado por óleo, água e areia. Essas três substâncias sendo misturadas, na primeira situação, eu consigo ver elas todas embaralhadas, misturadas de uma forma bem espontânea. Quando eu coloco essa substância para descansar, ocorre uma separação espontânea. Por isso que o nome é chamado de separação por decantação. É quando eu deixo a mistura descansar um pouco e ela automaticamente sozinha ela consegue fazer sua separação. Por isso é considerada separação por decantação. É uma separação em que eu consigo ver as fases em que foram formada a mistura. E com a percepção eu consigo ver que foi formado por óleo, água e areia. Basta colocar para descansar. Esse tipo de separação é denominada decantação. Desejo que vocês realizem atividade no livro Ficha de Atividades, no livro de Ciências, nas páginas 79, 80, 81 e 82. E em seguida eu queria que vocês realizassem uma pesquisa. Realizem nesse período que vocês estão descansando. Utilize esse momento mais ainda para estudar, para quando realizarmos o nosso retorno, vocês estarem afiados no nosso conteúdo. Realizem anotações nos seus cadernos. O que acontece? Transcrevam esse quadro que eu realizei aqui, com as seguintes observações: misturas que são do tipo homogênea e heterogênea, exemplos e métodos de separação. O que é que eu quero de vocês? Quero que vocês observem o dia a dia da mãe de vocês na cozinha e consigam buscar exemplos de misturas homogêneas e heterogêneas. Vocês vão citar aqui nesse quadro aqui os exemplos e aqui analise os métodos que podem ser realizados
na separação destas misturas. E desde já agradeço e tchau, tchau.